Oi. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A primeira vez que eu ouvi esse texto, eu estava na 8ª série, que seria o 9º ano, na escola adventista, e eu tinha 14 anos. Acho que eu tinha 13 para 14 anos. E quando eu ouvi esse texto, mudou muita coisa na forma do que eu acreditava de quem era Deus. Eu estava num intervalo, depois assisti algumas palestras, acho que tendo aula de história ou geografia, e o pastor da igreja na época, eu não era da igreja, e o pastor da época, ele estava ali e eu tinha algumas dúvidas e decidi perguntar para ele. Eu falei que eu não entendia como Jesus poderia ser Deus e como existiria a questão da Trindade, né, de sendo Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eu não entendia isso e eu perguntei isso para ele. Então ele pegou uma Bíblia da estante, a gente estava na biblioteca. Eu acabei não indo para aula durante esse dia, porque ele ficou me explicando várias coisas, mas o que mais me chamou a atenção foi ele abrir a Bíblia em João capítulo 1, que é o capítulo que vocês vão estudar essa semana. E logo o capítulo inicia falando que o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o restante do capítulo explica que esse Verbo é Jesus. Em algum momento da vida de vocês imaginaram como seria Deus? Eu sei que cada pessoa tem uma visão de Deus diferente. Talvez não deveria ser assim, mas as pessoas têm. Algumas pessoas vão dizer Deus é um sujeito que só me diz não, que tudo que eu faço está errado e que me oprime, que tem um monte de regras, que não me deixa viver. Outras pessoas vão falar assim, não, Deus é amor, Ele deixa tudo, desde que te faça feliz tá bom, então não pense em nada. Deus é amor e se Deus é amor, faz o que te dá na telha e te deixa feliz. E cada pessoa tem aí uma imagem de Deus, e muitas pessoas nem acreditam que Deus existe. Mas como saber quem é Deus? A Bíblia fala que Deus é revelado de diversas formas. Ele é revelado através das mensagens dos profetas que a gente tem ali em toda a Bíblia, que ele é revelado através da natureza. Através da natureza a gente vê o amor e a beleza de Deus, que ele é revelado através, às vezes, de mensagens que Deus dá pra gente, sabe, aquele momento que a gente sabe que é o Espírito Santo, em que você sente que você vai fazer alguma coisa de errado ou que você deve fazer alguma coisa boa, tudo de acordo com aquilo que já foi revelado pelos profetas. Mas tudo bem. Mesmo nos tempos bíblicos, as pessoas olhavam para isso e pensavam, sim, Deus está revelado aqui, mas como será que é Deus? E aí a Bíblia conta que quando Jesus veio, finalmente as pessoas puderam entender como Deus era. Pela forma que ele falava, pela forma que Jesus agia. Durante aqueles 33 anos e meio, Jesus mostrou qual era a face de Deus. Como que Deus pensa, como que Deus age, como Deus trata as pessoas, como que Deus ensina. Ele fez com que todas aquelas coisas que eram só palavras se tornassem realidade. Então você já parou para pensar como seria encontrar com Deus um dia, cara a cara? O que ele ia falar para você? Que conselhos ele daria para você? Tem momentos da vida que eu sei que cada um de vocês pensou, puxa, eu queria ter aqui Jesus, porque ele ia me dizer exatamente aquilo que eu tô esperando, aquilo que eu tô precisando ouvir. Ninguém vai mais me entender do jeito que ele vai entender. E daí muitas vezes a gente pensa que a gente precisa ter Jesus de maneira física. Você sentado aqui, ele sentado na sua frente. E por isso é tão importante a gente estudar a vida de Jesus. Antes da gente ler a vida de Jesus, que está ali nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, a gente precisa ter consciência de que a vida dele revela pra gente quem Deus é. Que a vida dele revela pra gente como é o amor de Deus. Como que é esse Deus que largou tudo e se importou comigo e com você? Como é esse Deus que não tem medo de falar pra gente quando a gente tá errado, porque sabe que a gente vai sofrer? Como é esse Deus que consegue equilibrar de uma maneira perfeita a bondade e a justiça, o amor e a repreensão? Como que ele sabe falar exatamente o que a gente precisa ouvir pra gente se tornar pessoas melhores? Então,
durante essa semana, vamos estudar a lição da escola sabatina e vamos estudar a lição com essa mentalidade, que a vida de Jesus nos revela quem é Deus. Não é a nossa opinião, não é a opinião dos outros, não é o que as pessoas falam que é Deus, mas é a vida de Jesus. Estuda a vida de Jesus e você vai saber quem é esse Deus que te ama tanto e que é diferente de todas as outras coisas e de quem você precisa mais do que tudo. Para encerrar, quem tiver aqui o livro O Libertador, hoje vou ler só um pedacinho para vocês. A gente vai estudar o capítulo 1 junto com a lição. Na Bíblia, João capítulo 1 e no livro, o capítulo 1 que se chama Cristo antes de vir à Terra. Eu vou ler um trechinho só para vocês, que fala assim: no princípio Cristo assentou os alicerces da terra. Imagina, fez o mundo com as próprias mãos e continua assim. Sua mão sustentava os mundos no espaço e moldava as flores do campo. Ele encheu a terra com beleza e o ar com canções. Ele escreveu a mensagem de amor do Pai em todas as coisas. A gente sabe que o pecado vem acabando com tudo, vem tirando o amor do nosso coração, vem fazendo as pessoas brigarem por coisas que elas poderiam só conversar, vem acabando com a natureza. Mas Deus, quando criou tudo perfeito, e um dia Ele vai renovar todas as coisas para que elas sejam perfeitas de novo, Ele colocou o amor dele em tudo. E o amor dele é tão grande que mesmo num mundo destruído pelo pecado, a gente ainda assim consegue ver atos de amor. A gente ainda consegue sentir a bondade nas pessoas. Com tanto mal, como é que a gente consegue ainda sentir a bondade, a amizade, essas coisas? A gente consegue ainda olhar para uma florestada bonita e ver, nossa, como pode ser tão perfeito. Então, essa semana, vamos estudar toda a lição, todos os dias, o texto bíblico, quem tiver o livro do Libertador, mas vamos estudar tudo isso com a mentalidade de que a vida de Jesus mostra para nós como realmente é Deus. Qualquer dúvida, qualquer coisa, me perguntem pelo grupo. Um beijo, abraço para vocês e tchau!